Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui com o Fábio da Stay, que faz locação on demand, faz essa parte de gestão. Estamos novamente aqui com a Camila Laporta, das Soluções Investimentos. E hoje a gente vai fazer um conteúdo. A gente está no estúdio, né, Fábio, de locação Airbnb. E a gente vai explicar um pouquinho mais para vocês como funciona esse projeto maravilhoso, porque a gente entende que é um projeto que o investidor vai fazer. Hoje a gente quis vir em loco, né, Fer? Para conhecer um estúdio mesmo de perto, falar um pouco com o Fábio sobre essa rentabilidade e trazer um pouco mais de como realmente funciona, né, Fer? Essa gestão no dia a dia, como que realmente o investidor hoje pode deixar um Airbnb muito bem mobiliado, né, Fábio, para ter uma rentabilidade boa. Então a gente quis hoje fazer uma gravação um pouco diferente, né, Fer? E já vamos lá, Fábio. Eu vou te perguntar, para você explicar aí para o nosso público que vai começar a investir, o que a alocação on demand tem a ver com as plataformas Airbnb, Book.com, Decolar? Explica um pouquinho mais para a gente. Perfeito. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de explicar como funciona esse sistema de locação. As plataformas como o Airbnb, elas foram criadas, na verdade, para fazer com que o proprietário possa disponibilizar os seus imóveis direto, né, sem um intermediário. Mas aqui em Curitiba, como tem muitos investidores, e os investidores, na minha opinião, eles fazem o mais correto, né, de ficar prevendo, né, qual é o melhor investimento e deixar que aquele valor que ele investiu trabalhe por ele, né? Ao invés de ele mesmo cuidar das locações, da limpeza. Então a maioria dos proprietários eles disponibilizam para nós fazermos a gestão, daí a gente cuida de absolutamente tudo. Então nós montamos o apartamento, né? Não na questão da decoração, a decoração já vem do gosto do proprietário, mas nós deixamos bonito para as fotos, fazemos fotos profissionais, disponibilizamos para alocação em todos os portais, cuidamos do check-in, check-out, vistoria, limpeza e enviamos relatório de faturamento para todos os proprietários. Então quer dizer que o cliente que vai usar o Airbnb Decolar, ele vai fazer a locação pela plataforma Airbnb mesmo, Isso. Não vai ser diretamente pela Allstay. Esse é o vínculo, então. Como que é o vínculo do Airbnb com a Allstay? Como que é essa gestão feita, Fábio? Tá. A plataforma do Airbnb, ela só divulga, né, para o mundo o imóvel. 95% das minhas locações vêm via aplicativo do Airbnb, né? E as outras plataformas locam no total 5%. Só que assim, o que eles fazem? Eles fazem a divulgação, eles fazem a venda do imóvel e eles ganham a comissão deles por conta disso. O que nós fazemos? Nós fazemos a comunicação com o hóspede, né? E nós autorizamos a entrada dele nos prédios e cuidamos de toda a parte de gestão. Quer dizer, o investidor não se preocupa com esse dia a dia, né, Fábio? Não. Porque hoje é a maior preocupação até dos nossos clientes investidores, no qual eles querem até diversificar os investimentos através de imóveis, mas a pergunta não, né? A afirmação que eu sempre respondo é: eu não tenho tempo de cuidar, Camila. Então hoje uma gestora só entrega o relatório no final do mês, zero preocupação para o investidor. Exatamente. A maioria dos meus proprietários não estão nem no Brasil, né? Então, geralmente, quando eu envio o primeiro relatório de faturamento, tem aquelas dúvidas, né, e questionamentos. Queria entender, né, o período, qual a parte que ficou para mim, a comissão, a limpeza, a taxa do aplicativo. Depois de enviado o primeiro relatório, o primeiro faturamento, que geralmente o primeiro é baixo, porque quando a gente abre um imóvel para locação, imagina, né, eu vou abrir esse imóvel amanhã. 99,9% das pessoas que vêm a Curitiba já alocou, né? Então a gente disponibiliza o primeiro mês ali com desconto. Então as primeiras locações vêm em um valor menor. Tem uma estratégia ali para iniciar. Exatamente, porque só 1% ainda não locou e eu prefiro perder 20% do dia do que 100%. Entendi. Então a gente tem uma ferramenta que ela trabalha os valores para não perder nenhum dia de locação. Que bacana. E os proprietários, a partir do segundo mês, entendendo, né, como funciona, e daí já faturando muito bem, daí eles só acompanham ali as locações. E aproveitando essa deixa que você está falando de valores, nesse empreendimento que a gente está aqui,
Tem como você dar alguns dados de qual foi o valor investido pelo proprietário e como ele vai rentabilizar, e até mesmo a gente sabe que você é um investidor aqui, né, Fábio, nesse empreendimento. Como que foi o retorno para vocês nesse sentido? Falar um pouquinho mais de números, né? E o que um empreendimento precisa ter para ele ser uma locação Airbnb, né? Porque não é todo Airbnb que é sucesso, né? Exatamente. Chegamos num ponto, né? Exatamente. Então tem alguns segredos do sucesso. Por exemplo, esse apartamento que nós estamos, eu tenho certeza absoluta que será um sucesso. Por quê? Porque ele está muito bem decorado, muito bem localizado, né? O condomínio possui uma infraestrutura muito boa, né? Tem até piscina no último pavimento. É um rooftop, né? Exatamente. Então ele oferece muito aos hóspedes, né? Então o apartamento está de muito bom gosto. Depois vale a pena mostrar para o pessoal o apartamento que nós estamos. E tem alguns outros segredos que rentabilizam um pouquinho mais. Por exemplo, quando há a oportunidade de colocar além da cama um sofá-cama como este onde estou, aumenta a rentabilidade em média de R$400 a R$500 a mais por mês. Então, para aqueles proprietários que têm a mesma planta, investiu o mesmo valor, e ao invés de colocar um sofá-cama, colocou um sofá normal, ele vai ganhar em média R$400 a R$500 a menos. Então, o valor do investimento aqui foi quanto? Você sabe dizer, Fábio? Eu acredito que o valor do investido no imóvel tenha sido aproximadamente de 180 a 200 mil. Agora, com relação à decoração... Normalmente gasta quanto para decorar hoje? Depende muito, obviamente, de gosto, de vários fatores. Mas de 30, 50, 60 mil? Gasta-se isso hoje para decorar? Olha, pela decoração que foi investida nesse produto, nesse apartamento que vocês vão mostrar, eu acredito que na faixa dos 40 mil foi investido, com todos os equipamentos eletrônicos, né, móveis... E a questão principal, né, Fábio, que os investidores sempre perguntam é quanto que vai me dar de rentabilidade? Porque o investidor, ele faz conta, né? Então, assim, eu vou investir num imóvel para locação, que ainda tem essa ideia da locação tradicional, e veio aí o Airbnb e trouxe um conceito completamente diferente. Para o investidor hoje, quanto que... Vamos falar de Curitiba propriamente dito, né? Quanto que está dando líquido hoje para o investidor hoje? Em média, 1%. Eu vou dar um exemplo aqui nesse prédio que nós estamos, porque eu tenho uma outra unidade bem semelhante que já está em operação. Porém, não tem sofá-cama. Esse outro apartamento, ele não tem um sofá-cama, mas tem a vaga de garagem. Ah, tá. E também é um grande diferencial. Só que a vaga de garagem aumenta a rentabilidade em média de R$500 a R$600. A vaga de garagem. A vaga de garagem, mas a falta do sofá-cama reduz essa em rentabilidade. média de 400, né, perde ali 400. Esse apartamento eu abri literalmente no dia 15 de maio, e daí no dia 1º de junho eu fechei, eu sempre fecho o mês no dia 1º, né, e pago tudo que aconteceu do dia 1º de maio ao dia 1º de junho. Do dia 15 até o dia 1º, locou absolutamente todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Está alocado até o dia 22, por isso que nós não estamos filmando nesse apartamento. Esse apartamento, ele rentabilizou líquido para o proprietário, já descontando a comissão da imobiliária, mais de R$2.000, em 15 dias de locação. 15 dias de locação. Não tem sofá-cama, mas tem a vaga de garagem. Se este daqui tivesse a vaga de garagem, imagine... Mas esse prédio, inclusive, tem um estacionamento na frente, né? Então facilita também um pouquinho essa questão, né? Facilita ter o estacionamento na frente, claro, é só atravessar a rua. Isso. Então, na descrição do imóvel, isso é importante, vai estar descrito que tem um estacionamento 24 horas, literalmente do outro lado da rua. Porém, no filtro de busca, ele não aparece. Para quem filtra estacionamento, este não aparece. Então, tem alguns filtros que vale a pena ser investido. Por exemplo, aqui tem blackout. O blackout é um filtro, né, de busca. Ar-condicionado é outro filtro de busca. E se o investidor, né, junto à FBcom, a Camila Laporta nas Soluções de Investimento, procurar você se qualifica como uma imobiliária, mas você faz uma alocação onde é totalmente diferente, né, Sim. Fábio, dessa alocação. Então, explica qual é essa diferença, né, de gestão através de uma imobiliária, que as pessoas têm um conceito de locação que é diferente, não é uma locação tradicional. Nós chamamos de short stay, curta temporada, mid stay, média temporada.
o que realmente a Allstay oferece para esse investidor, que ele não vai ter que se preocupar, além de só receber o faturamento e o rendimento no final do mês? Eu acho que a coisa mais importante é o fator segurança, tá? Porque, assim, se esse imóvel fosse locado de forma tradicional, ele seria locado no mínimo por 1 ano, né? E se por acaso entrasse uma pessoa que não soubesse cozinhar direito, como eu, né? Ou não tem o costume de fazer uma limpeza diária ou pelo menos semanal, pode chegar daqui a 1 ano, às vezes, aparecer manchas na parede, né? Ou não cuidar muito bem dos móveis. E assim, se não for muito bem tratado por uma imobiliária tradicional, com seguro, né? Talvez o proprietário fique ali com alguns prejuízos, principalmente aqui com relação ao mobiliário que já está pronto e foi investido caro, né? Já na locação por temporada, a vantagem é que eu faço a vistoria do imóvel, então antes de iniciar a limpeza a gente testa principalmente os itens mais caros. TV, ar-condicionado, micro-ondas quebra bastante. Tem muita gente que vai aquecer um prato e daí esquece o garfo. O alumínio ali E dentro. daí ele queima, né? Então, quando a gente leva para a assistência já dá um relatório falando, ó, queimou porque foi colocado alumínio, né? O metal dentro. E daí eu, com esse comprovante, eu mando ali para o aplicativo do Airbnb. Se o hóspede falar, não tenho condições de pagar, o Airbnb tem o seguro e paga, né? Quer dizer, até nos imprevistos, o investidor ele está seguro por isso. Muito mais seguro. Eu só entro em contato com o proprietário se por acaso acontecer alguma coisa estrutural da incorporadora. Por exemplo, Entendi. que é comum acontecer quando o prédio é novo, né? E às vezes o vaso entope, né? Então, às vezes tem resto de obra. Daí, como eu não consigo fazer o chamado junto à incorporadora, daí eu tenho que entrar em contato com o proprietário. Então, a Allstay faz todo o serviço, seja pela parte da imobiliária, que é fazer gestão da locação, né, que não vai ter seguro-fiança, que não vai ter calção, que não vai precisar fiador. Faz a parte da hospitalidade, check-in, check-out. Se reporta ao Airbnb que o proprietário não vai se preocupar com o inquilino dele, né? Exatamente. Então, a Allstay oferece tudo isso para o investidor. Sim, e a limpeza, né? E a limpeza ainda. Isso. E a manutenção do empreendimento que vai sempre estar em dia comparado. O proprietário não vai ter que agendar uma vistoria para verificar se o empreendimento dele está em perfeito estado de uso e conservação, né, Fábio? Exatamente. Você vai estar fazendo isso. Também tem um profissional que faz somente manutenção, quando há necessidade. Uma coisa comum de acontecer, por exemplo, é as cadeiras, né? Quando elas têm parafusos, às vezes vai soltando, daí ele vem aqui e aperta para não danificar. Quer dizer, zero preocupação para o investidor. Zero. Zero, quando não acontece algum imprevisto, né? Uhum. Então, alguns imprevistos que são comuns de acontecer é mais entupimento do vaso sanitário e né, que tem que chamar a assistência da incorporadora, que daí é quando eu entro em contato com ele. O Fábio estava falando uma coisa bem interessante para nós do tamanho do apartamento, né, Fábio? Sim. Hoje se pensa muito em estúdio para Airbnb, mas você estava comentando conosco que hoje um apartamento de 2 quartos, ele tem uma rentabilidade muito agressiva também, né? Muito boa pela falta de oferta. Quer dizer, as pessoas não optam pelo 2 quartos para colocar no short stay. Vou dar um exemplo. Tem um grande prédio famoso, né, próximo ali na região do Rebouças, lindo, maravilhoso, condomínio clube completo, são 700 unidades. Ali, para fazer a locação tradicional de um apartamento de 2 quartos, você consegue alugar na faixa de 2.900 um bom apartamento de 2 quartos, com condomínio clube, piscina, fantástico. No ano 2023, eu entreguei líquido para o proprietário 7.700. O ano inteiro, foi a média do ano. Então, é muito mais que o dobro da locação tradicional. Isso já descontando minha comissão. Então, significa que eu tirei quase 10. Mas também tem uma questão, né, Fábio, que não é todo prédio que permite o Airbnb, né? Exato. Isso tem que ser cuidado, porque as pessoas, elas não
elas talvez não entendam que não é todo condomínio que vai permitir isso, né? O que realmente esse prédio a gente sabe, tem um conceito rooftop, tem uma lavanderia, tem a parte Já tem um de conceito, né? Mais pro short mas stay. reforça aqui para os investidores, né, para que eles possam ter segurança e procurar realmente um profissional que dê todo esse suporte, o que realmente o empreendimento precisa ter. Perfeito. Para fazer a operação, o condomínio precisa permitir. Então, na minha opinião, uma coisa mais importante antes de investir para esse fim é fazer a leitura completa ali da convenção de condomínio, porque é ali que garante que para sempre você vai poder utilizar, alugar o imóvel, né, por temporada e não vai ser obrigado a fazer a locação tradicional. Então, a coisa mais importante na minha visão é a convenção de condomínio, daí na sequência a localização, né? Quanto mais central ou bairros nobres, melhor, mais rentabiliza. Uma dica que eu sempre dou, quanto mais hotel tiver próximo, melhor. Porque querendo ou não, a gente está pegando os hóspedes que iriam para eles, né? O condomínio precisa ter portaria 24 horas para a gente poder fazer a gestão. Pode ser remota também. Pode ser remota. Ah, legal. Pode ser remota. Mas é que eu preciso que tenha alguém lá para autorizar ou não o acesso daquela pessoa ao apartamento, né? E a gente não pode estar à disposição, por exemplo, para entregar uma chave, então precisa ter fechadura eletrônica. No começo, eu até tinha um apartamento que precisava entregar chaves em mãos, mas geralmente Natal, Ano Novo, a pessoa vem de carro, né? E pega um trânsito, a previsão de chegar era meia-noite. Chegou 3 horas da manhã, eu estava lá esperando. Por isso que é importante, né, Fer, a gente sempre instruir um investidor que queira iniciar sua jornada no investimento, entender como é o empreendimento como um todo, né? Porque às vezes vai comprar um empreendimento achando que vai poder fazer uma coisa e de repente não pode, e aí entra a frustração no meio do negócio. Uma outra coisa importante que é válido olhar na convenção, e que, assim, se você é um investidor e comprou para locação tradicional e você é um investidor e comprou para locação por temporada, na minha opinião, as duas são donas por igual da área comum. Só que tem alguns condomínios que não permitem que o seu hóspede utilize a piscina. Ah, isso Agora, é verdade. a mãe da sua inquilina, que não é hóspede, pode, mas o seu hóspede não. Então, assim, eu sugiro que esteja na convenção a permissão do uso das áreas comuns para todos, independente se é hóspede, inquilino, visitante, morador, proprietário. Então, seria importante constar essa observação ali na convenção do condomínio, fora a possibilidade da entrada da equipe de limpeza nos finais de semana. Pelo menos. Isso é um ponto importante. Extremamente importante, porque tem alguns condomínios importantes em Curitiba que, além de não permitir o uso da piscina, por exemplo, não deixa a equipe de limpeza limpar no domingo, e daí eu tenho que bloquear o apartamento domingo para segunda, aí já perde um dia. Só que o problema não é maior perder um dia, que às vezes perde uma reserva de alguém que vai ficar um mês, às vezes perde uma reserva grande, com um valor muito interessante. Percebe, né? A FBCom trabalha nesse sentido, com toda essa gestão e consultoria, né? Então, a gente sempre dá, e vem mudando bastante também pós-pandemia, a questão das convenções. Os condomínios mais antigos também já estão se adequando, né? Que envolve a questão do direito de propriedade, a posse direta e a posse indireta. Então, isso vem mudando bastante, né? E aproveitando nessa questão de consultoria, por isso que a Camila está aqui, gente, né? Dentro de todas as possibilidades que a FBCom oferece, a Camila, nas Soluções de Investimento, oferece uma excelente consultoria. Camila, na questão de consórcio, né, nesse cenário que o Fábio explicou, o que você entende que a gente poderia estar apresentando aos investidores, seja no imóvel na planta ou nesse imóvel aqui, né? Como que já está pronto, né? Como que ele pode se planejar? Camila? São dois tipos de situações, né, Fer? A gente tem o imóvel que já está pronto, então às vezes o cliente já quer começar a rentabilizar já, o que acontece muito, ele já tem o dinheiro para começar a investir já, e aí a gente entra muitas vezes com uma solução de carta contemplada para ele, porque é um dinheiro imediato, então ele vai pagar somente o valor da entrada daquela carta contemplada, e a ideia é que quem pague as parcelas depois futuras é a locação. Então, a gente traz para o investidor que ele vai descapitalizar muito pouco, porque olha só, o Fábio, pela rentabilidade que o Fábio traz, paga tranquilamente, sobra dinheiro para o investidor, para ele repassar isso depois. Ou diversificar a renda dele também. Exatamente.
os investidores, eles buscam muito a questão da renda passiva hoje. Então, a construção hoje de renda por imóveis, aluguel. Então, depois que veio o Airbnb, isso está muito em alta, mas ainda eu tenho certeza que falta muito esclarecimento no mercado com relação a isso, né? Então, para um imóvel, por exemplo, um desse aqui que já está pronto, a melhor forma é pega uma carta contemplada, né, paga a entrada e o restante você deixa para a locação pagar. Agora, quando a gente fala de imóveis na planta, nós temos aí o planejamento financeiro, né, que envolve, então o consórcio ele é uma solução de planejamento financeiro. Então a gente vai trabalhar com esse cliente durante bons anos para buscar essa contemplação. Então ele não vai ter que dar entrada, ele não vai ter que descapitalizar um grande volume. Existe, né, dentro das nossas administradoras que nós trabalhamos, a questão de a gente ter uma meia parcela até a contemplação, faz com que o investidor descapitalize o menos possível até pegar esse crédito na mão. Então, quando a gente fala do investimento a longo prazo, médio e longo prazo, o consórcio ele entra como uma excelente ferramenta, né, porque ele vai descapitalizar muito menos do que um financiamento imobiliário, já que o consórcio não tem juros, né? Então, a gente trabalha com o investidor que... Quando o investidor, né, Fábio, compra na planta, ele já é o investidor que trabalha a médio e longo prazo, e o consórcio vem aí como uma solução financeira, como qualquer outra solução, mas que cabe muito bem quando o imóvel é na planta. Então, a gente tem 2 cenários que a gente atende nossos investidores. Isso é bem importante quando o investidor busca um imóvel assim, ele buscar qual é a melhor solução para ele, né? Qual que é a melhor situação para ele, porque com certeza se ele é um investidor que gosta mais a médio e longo prazo, ele vai ter talvez uma maior rentabilidade ainda lá na frente. Exatamente, né? É aquilo que sempre a gente enfatiza, né? Procure um profissional qualificado para te dar essa consultoria. O mercado imobiliário é muito promissor, né? Mas a gente precisa se qualificar, não é, Camila? Até porque quando o investidor, né, o Fábio é investidor, ele sabe, quando se compra um imóvel na planta, né, Fábio, tem todo o período aí de valorização do imóvel, obra, né, enquanto a obra está sendo executada. Então, quando chega lá na entrega, né, Fábio, você já tem, além do que você vai começar a rentabilizar, você tem a valorização também, né? Isso. Eu tenho um bom exemplo ali nos imóveis que eu administro ali na minha empresa, que quando eu iniciei a operação, eu iniciei com imóveis mais simples do que este, né? São apartamentos pequenos, de 17 metros. Na época, os proprietários compraram na faixa de 150 mil. Eu lembro que para mobiliar naquela época, 5 anos atrás, investia algo em torno de 25, né? Mais a documentação, vamos calcular ali que a maioria investiu 180 mil. Hoje, eu rentabilizo em média 2.400, descontando a parte do comissionamento, eu entrego uma média de 2 mil ao proprietário. Então, ele recebe mais de 1% do valor investido. Porém, o imóvel não vale mais 180, ele vale 240. Então, assim, fora aquele mensal que ele ganha sobre a valorização. Só que pergunta se algum quer vender. Ninguém quer vender, porque sabe que vai valorizar ainda mais. Isso é verdade. E ainda tem aquela renda. Só que você comentou ali sobre cartas. Eu estou no mercado desde os 18 anos, né, no mercado imobiliário. E há 5 trabalhando com locação por temporada. Eu vim da incorporadora, tá? Então, assim, eu entendo um pouquinho sobre investir em lançamento e ganhar na valorização durante o período de obras. Assim, vai de 20% a 50%. Isso. Né? Eu já comprei, revendi e ganhei muito fazendo isso quando corretor. Só que hoje o meu pensamento é comprar e não vender. Porque agora eu quero colocar na locação por temporada. Daí o que eu fiz? Para investimento. Então eu comprei 4 apartamentos de 2 quartos, um pouquinho maior, que é o perfil que eu preciso, que eu tenho muita demanda e pouca oferta. E comprei 10 cartas de consórcio. Olha que legal. Eu tenho 4 anos para fazer o investimento, e aproximadamente 30% do valor de cada apartamento. Isso. Então assim, eu vou investir pouco. Eu teria a possibilidade de pegar os 30% de cada um e comprar um grande, né? Mas ao invés de fazer isso, o que eu fiz? Eu dividi em 4, comprei 4 na planta. Então eu vou ganhar a valorização durante o período de obras, só que eu não vou vender. Eu sei que ele vai valorizar. Eu vou segurar, não vou vender. Eu vou mobiliar, eu vou ganhar muito mais do que 1%, porque eu consegui uma boa negociação, né, durante a fase de negociação lá com a incorporadora.
Daí até lá eu tenho 4 anos para contemplar uma das 10 cartas que eu tenho. Então eu preciso contemplar 4 cartas até lá. Se por acaso não contemplar, eu compro uma já contemplada. Exatamente. Tem o plano B, né? Plano B. Tem o plano B, né? Então assim, eu tenho tempo. Mas assim, eu uso as cartas que não tem, né? Tem uma correção baixíssima. Vai sobrar muito recurso ainda do valor da locação que eu vou investir em mais apartamentos. Então a maioria dos meus proprietários que tem, né, esse valor à vista, ao invés de comprar um e pagar à vista, a maioria investe 20 a 30%, deixa que o imóvel se pague e ao invés de comprar um, ele compra 10. Isso mesmo. E ao invés de ganhar 40 mil em um, né, na valorização, ganha 40 mil em 10. Até é importante você ter dito isso, porque às vezes as pessoas não sabem. Por exemplo, se nosso cliente compra uma carta de 1 milhão e ele é contemplado, ele pode pegar esse 1 milhão e comprar vários. Né? Então ele vai ganhar, ele vai fazer renda passiva de vários, não só de um apartamento. Então isso é muito legal o investidor saber, porque às vezes as pessoas acham, vou ter que comprar só um apartamento de 1 milhão. Não, você pode comprar vários pequenos e fazer isso aí que você está falando. Ou fazer a estratégia que eu adotei. Eu comprei 10 de 200. Então, aumentou as possibilidades. Exatamente. Também é uma opção. Então tem estratégia para tudo, na verdade, e a gente sempre conversa, né, Fer? A gente tem que buscar hoje o que vai dar mais rentabilidade para o nosso cliente investidor, que é isso que os investidores buscam, né? Então quando a gente até traz a estratégia da meia parcela para esse cliente, justamente é com que ele descapitalize o menos possível. Que ele rentabilize cada vez mais. Porque depois, exatamente, porque quando essa parcela virar uma parcela cheia, que a gente fala, esse imóvel já tá faturando. Exatamente. Então a gente está falando aqui enquanto o investidor vai realmente tirar do bolso dele. Muito pouco. Muito pouco. Então, é exatamente isso que eu fiz. Meia parcela até a contemplação, depois da contemplação eu não preciso mais me preocupar. Então, foi isso que eu fiz. Exatamente. Então, é trazer rentabilidade. É isso. Para fazer a jornada, né, Camila, do cliente, entender a jornada dele, em que momento da jornada imobiliária dele ele está, e a gente apresentar soluções, né, E Camila? Curitiba está com ótimas oportunidades, né? Boa. Agora, Fábio, uma pergunta que já me fizeram também. Curitiba vai ficar saturado de Airbnb? Olha, vou ser bem honesto contigo. O Airbnb, ele ainda está engatinhando, né? Então, as pessoas ainda estão aprendendo o que é Airbnb e hoje estão começando a utilizar. Você ainda anda de táxi? Não. Eu também não. Então, é a mesma coisa em relação ao táxi e Uber, né? Eu, no aplicativo do Uber, onde eu estou, eu aperto ali, vem o carro, me pega, me busca e me leva. Com o aplicativo do Airbnb na mão, onde tiver, em qualquer lugar do mundo, eu vou ali, bem fácil, reservo, entro, acesso, fico o tempo que eu precisar. Então, a Airbnb veio para ficar, é só desmistificar, né, Fábio? Uma coisa importante que o Fábio falou também é que não é todo Airbnb que vai ser sucesso, né, Fábio? Exato. Só porque é Airbnb, todos vão dar 1% ao mês? Não. Existe um site chamado airdna.co que ele mostra o relatório de faturamento do Airbnb em qualquer cidade do mundo. Então, você coloca, filtra lá, Curitiba, BR, daí você tem os dados, né? Taxa de ocupação, você vê um mapinha de Curitiba com os pontinhos de onde tem cada imóvel. Quando você entra lá, você fica surpreso, porque tem em todas as regiões. Daí você pensa, nossa, quem que vai ficar naquela região que não é tão boa, né? E assim, o segredo é, quanto mais central, maior a rentabilidade. Localização. Sim, mais central, bairros nobres, exatamente. Ou próximos de hospitais, que também tem alta demanda. Olha que bacana, isso é um ponto que importante também. Importante falar, próximos a hospitais. E já temos empreendimentos voltados a isso também, né? Também. E aí essa questão turística, Fábio, hoje a Allstays, ela consegue enxergar tudo quanto é eventos turísticos, porque está muito em alta também, né? Tanto shows, Curitiba está recebendo muitos shows internacionais, corridas de fora, enfim, eventos de toda a natureza. E isso tem feito com que Curitiba fique muito forte também com relação aos Airbnbs, né? Na verdade, isso eu acredito que seja o segredo do sucesso para conseguir alta rentabilidade. Por exemplo, teve o show do Coldplay, que a gente cobrou 200% mais durante aquele período, lotou a cidade. Mas
forte que o show do Coldplay é quando ocorre, por exemplo, os concursos públicos. Ah, olha só. Que, assim, Teve da polícia, né? teve o da polícia, 2 vezes, né? E as 2 vezes foram canceladas. Mas, assim, as pessoas reservaram, vieram e foram canceladas quando estavam aqui. Mas todos os apartamentos locaram. E, assim, eu tinha hóspede que sempre vinha comigo. Só como ele não reservou com antecedência, eu não tinha mais disponibilidade. Tinha gente que dormiu no carro, tinha gente que reservou a região metropolitana, tinha gente que reservou até apartamento na praia para poder vir aqui às 8 horas da manhã para poder fazer a prova. Então, assim, nesses momentos, a gente consegue fazer o aumento dos valores. E o bacana é que eu tenho uma pessoa específica para eventos, né? Que Por exemplo, bacana. agora teve o jogo do Grêmio, está sendo aqui. Eu aumento o valor porque vem muita gente de fora. Não aumenta o valor. Exatamente. Livre mercado. E às vezes a pessoa, quando faz direta, ela não tem essa sensibilidade de saber, confirmou a Bruno Mars, né? Então, já aumentei ali, Né? Já 30 Quer dizer, ali já tá um valor mais alto, então. Exatamente. Aí, ó. Então, assim, a gente aumentou no dia da confirmação do evento. o Pra não investidor já perder. se antecipa de quanto ele pode Sim, faturar porque na a época. pessoa que está esperando ele, primeira coisa que compra é ingresso, segundo hospedagem, terceiro o aéreo. Exatamente. Então, ele já garante. Tem muita gente que perdeu a oportunidade de ganhar dinheiro ali. Então tem muitas informações, né, Fer? Sim. E a gente quis vir hoje dentro de um estúdio mesmo, para que a gente pudesse trazer mais esse sentimento hoje do Airbnb dentro mesmo de um... E a gente vai mostrar a foto. Vamos, né? Vamos fazer um vídeo. Investimento em cima e nos procurar, né, Camila? Exatamente. Para a gente apresentar aí essa solução para Quer dizer, toda a solução está aqui, na verdade, né? O Fábio, eu sempre falo para os meus investidores, comprem, porque tem quem cuide para vocês, tem quem cuide. Tem quem dê consultoria, É isso tem mesmo. quem ofereça solução financeira, né? Exatamente. Então é um grande... Nosso objetivo é entregar realmente a rentabilidade que o investidor ele entenda que é justa, vamos dizer assim, né? Então, por isso que o Fábio trazendo esses dados hoje, não fica só um papo de que, eu escutei falar. Não, a gente está trazendo uma pessoa hoje que realmente vive isso no dia a dia e paga a fatura para os seus investidores, né? Exatamente. Fábio, obrigada, viu, pela disponibilidade aqui em nos receber nesse estúdio, para a gente bater um papo aí um pouquinho mais fundo aí sobre números, né? E a gente também, se possível, vai chamar um investidor aqui, né, desse empreendimento, para ele falar um pouquinho também do mercado imobiliário, né? Muito bom conversar diretamente com o cliente final, né? Exatamente. Gente, obrigado pela oportunidade. Qualquer coisa, estou à disposição. Nós que agradecemos, né, Camila? Obrigada.